Paz de Cristo Jesus a todos, irmãos e irmãs, e a todos aqueles inscritos no canal Momento Cristão. Sejam bem-vindos a todos novamente. Parte 1, sobre o tema A Fuga no Inverno de Jerusalém. A série a qual vai esse vídeo é a série Vindas de Cristo. Muito bem, trazendo novamente aqui um tema para vocês inscritos no canal Momento Cristão. Um tema bastante interessante, a qual, quando nós fazemos as leituras ali nos livros dos evangelhos, dos 4 evangelhos, temos então o Senhor Jesus Cristo falando e anunciando para os seus discípulos ali em Jerusalém do tempo de uma grande tribulação que haveria de vir sobre eles na face da terra. E também vemos que Jesus fala para eles que eles deveriam vigiar a todo tempo, para que a fuga deles não fosse no inverno. Então, este é o tema que eu vou estar trazendo para vocês aqui no dia de hoje, um tema bastante importante e interessante para a gente conhecer algo que às vezes, quando lemos, passa desapercebido, mas aqui vamos estar aqui dialogando e tentando conhecer um pouquinho mais dessa expressiva que o Senhor usou. Mas antes, ao término do vídeo também, se você gostar, deixe o seu like e também se inscreva no canal, para que a mensagem possa chegar a muitos e o canal também possa crescer. Continuando então, quero deixar bem claro que as profecias do livro a qual o Senhor Jesus profetizou, elas são cíclicas e, portanto, não estão presas ao passado, ao preterismo, né? Nem mesmo presa a nenhum tipo de dogmática interpretativa a qual nós pensamos que se passou, né, e que não vai acontecer. Nós temos que entender o contexto profético da profecia de nosso Senhor, né? Porque cada etapa, a profecia ela ressurge para um fim proposital. É óbvio que ela terá um fim escatológico, né? Mas também existe o seu cumprimento parcial, né? Então, por isso, nós vemos um exemplo que eu sempre gosto de estar citando para vocês aqui, o livro das Revelações, ou Apocalipse, né, que costuma nos falar de coisas, né, que já tinham acontecido, de coisas que estavam acontecendo, e das coisas que ainda, né, em tempos muito futuros, aconteceria novamente, e isso dentro de um mesmo ciclo profético. O exemplo disso está escrito em Apocalipse, capítulo 1, versículo 19, que diz: Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Gosto de citar para vocês este capítulo para que vocês possam ter compreender com mais clareza as profecias, né? Começando para vocês, então, trazendo a leitura, em Mateus 24, versículo 20 ao 21, Jesus diz o seguinte para aqueles que escutavam o seu evangelho no tempo da sua primeira vinda. Ele diz: Olha, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque neste tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Também em Lucas, capítulo 21, versículo 20 e 21, diz: Quando, porém, virdes Jerusalém, cercada de exércitos, sabeis que está próxima a sua devastação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e os que se encontram dentro da cidade, retiram-se, e os que estiverem nos campos, não entrem nela. Jesus Cristo, ele está mostrando aqui para nós, através da leitura, que Jerusalém seria submetido novamente a acontecimentos de desolação, né, muito semelhante ao que aconteceu no passado dela. Ele diz que isso aconteceria em tempos de inverno e de feriado religioso local, né, porque o sábado, né, é considerado o descanso, né, mas também é considerado um descanso para festas cerimoniais para os judeus, né? Então, ou seja, Jesus não está falando apenas de sábados semanais literais, mas ele também está falando de sábados religiosos, além também de um dia de comemoração no inverno, né, que caíam nas suas festas, a qual se tornavam ali este sábado cerimonial religioso, né, local,
pois era nesses dias que aconteceriam muitas festas bíblicas, né? Tanto as festas de primavera, verão, né, do primeiro mês, como Páscoa, pães ázimos, primícias, né, que é o primeiro dia ali para a contagem da festa de Shavuot, Pentecoste, que é a quarta festa, né? Se conta 49 dias, e no dia 50 também se comemora, né, como a quarta festa, né? E tem o Pentecoste, que é o Shavuot, né? Isso abrange todo ali o segundo mês, indo até o terceiro mês na contagem, sendo comemorada, então, o seu dia 50 no terceiro mês. Isso tudo no calendário hebraico de Jerusalém, tá? Essas são as festas de primavera. Porém, as festas que mais se ligam à profecia de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual ele está citando em Mateus e Lucas, né, sobre essa desolação de Jerusalém, são as festas que estão interlaçadas entre outono e inverno, né, a qual começava ali no sétimo mês do calendário hebraico de Jerusalém, bíblico, a quais eram as festas que era de trombeta, expiação, né, Sucote, ou cabanas ou tabernáculo, a qual nós conhecemos, né. E um exemplo que Jesus sabia disso é que o exemplo dessa desolação é mostrada para nós em Jeremias 39, que foi justamente num mês de inverno, né? Que diz em Jeremias 39, versículo 1 ou 2. Jesus, ele está querendo direcionar os discípulos para olhar para esse contexto. Ele fala assim: foi tomada Jerusalém, era o ano nono de Zedequias, rei de Judá, no mês 10º, quando veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém, e a cercaram, e era 10º ano de Zedequias, no quarto mês, aos 9 do mês, quando se fez uma brecha na cidade. Então, ou seja, a desolação começou no inverno, né? Ali, num 10º mês, que é o mês de inverno, e indo até chegar, então, ao quarto mês, quando houve, então, a destruição do muro da cidade, né? Como vemos, então, aí aconteceu essa destruição, a desolação, o cercamento da cidade de Jerusalém, na época de Nabucodonosor, foi justamente no inverno, né? A qual ela ficou cercada e totalmente fechada. Então Jesus está pedindo para eles olhar para este tempo passado, né? Como vemos, então, a desolação causada pela Babilônia a Jerusalém aconteceu em um mês de inverno, no 10º mês do calendário clássico bíblico, né? Jesus Cristo, conhecendo essa história, reprofetizou esse acontecimento em duas novas etapas. Uma que seria causada pelo Império Romano, que ocasionou a destruição do segundo templo, né? O cerco começou ali justamente por volta do mês 7º e se estendendo até ali o 12º mês do calendário religioso judaico, né? Que é o calendário bíblico clássico, né? 5 meses de aperto, né? Justamente entre os meses de outono e inverno de Jerusalém. E por fim, o outro ciclo profético a qual Jesus está se referindo, além deste cerco que Jerusalém sofreu pelo Império Romano, né, está relacionado ao tempo do fim, a qual é o tempo escatológico nosso. Quando Jerusalém, né, retornaria das nações, né, ressurgindo, né, ali das Nações Unidas, né. Para quem conhece o canal sabe que Jerusalém, segundo aquilo que eu entendo, né, ela recebeu essa ferida da espada, da palavra de Cristo, né, e subiria então novamente das nações, a qual são povos e multidões, em 1947 e 1948, pela ONU, né, a qual ela reclamaria com o tempo para si, e tem reclamado até o dia de hoje, a construção do terceiro templo em Jerusalém, né. Então, não tenha dúvidas que eles conseguirão alcançar este feito de construir um terceiro templo. Mas, novamente, a profecia de Cristo retornará para eles, dizendo: cuidado, para que a vossa fuga não seja no inverno, né? E um exemplo que eu vou mostrar para vocês é aí os meses de invernos, né? Segundo o inverno em Israel, pelas as observações, as pesquisas, a qual eu pude estar trazendo para vocês, né? Então perceba que os meses de inverno em Israel é equivalente, né, aqui ao nosso dezembro, né, janeiro e fevereiro, né? Por quê? Porque se você for pegar o calendário
de Israel, existe dois calendários. Existe o calendário civil e o calendário religioso. O calendário religioso é o calendário antigo a qual se usava para se fazer as festas. Porém, hoje, Israel não utiliza muito ele. Israel utiliza o calendário civil para fazer as suas festas judaicas, né? Mas quando você pega o calendário religioso deles, vocês vão ver que existe uma conexão muito perfeita aí, né, com essa observação. Por quê? Quando você pega o nosso mês, o primeiro mês nosso começa em janeiro. Porém, né, se a gente for pegar dentro da lógica racional, o primeiro mês do calendário hebraico, ele começa por volta de março, né? Então, primavera em Israel, né? Então, o segundo mês seria abril, o terceiro mês maio, né? Entrando para o verão, você teria junho, julho, agosto, né? Entrando para o outono em Israel, que começa aquelas festas, seriam as festas tradicionais, né, do sétimo mês. Setembro, outubro e novembro, e o inverno surge então dezembro, janeiro e fevereiro. Então fevereiro seria o equivalente ao 12º mês para o calendário clássico ali, né, de Israel, calendário hebraico religioso antigo. É muito importante vocês conhecerem isso, só para vocês terem uma ideia. Então é por isso então que em João, capítulo 10, versículo 22 e 25, Jesus diz a seguinte expressiva, olha, celebrava-se em Jerusalém, né, a festa da dedicação, né, e era inverno, né. Jesus passava no templo, no pórtico de Salomão, e rodearam-no, pois os judeus o perguntavam, né, até quando você nos deixará suspenso, né, oculto, né, diz logo se você é o Cristo, diz abertamente para nós, né? Então respondeu-lhe Jesus, eu já disse, e vocês não crêem. As obras que eu faço são em nome do meu Pai, né? Que testifica a meu respeito, né? Então essa festa da dedicação, conhecida em hebraico como então Hanukkah ou Chanukah, né? Ela também tem um outro nome conhecido como Festival das Luzes, né? Ela então acontecia aí no inverno, justamente de Jerusalém, né? Este inverno de Jerusalém, a qual então acontecia essa festa, né? Então ela é uma festa a qual você percebe que a menorá ela tem 9 braços, né? E por que isso aconteceu? Isso aconteceu pelo fato que a festa de dedicação, ela é uma festa judaica celebrada pelos judeus, né? Por causa da celebração da reedificação do segundo templo em Jerusalém, na época da revolta dos Macabeus contra o Império Seleucida, que é quando houve aquela guerra, né? Também contra os gregos também, né? E aí, com isso, nós temos então esse início dessa festa, né? A qual, dependendo qual calendário que você for olhar, tá? O início para eles começa em 25 de Kislev, né? E vai até 2 aí ou 3 de Tevet, né? E aí quando você olha isso, esses meses, eles justamente aí caem justamente nos meses nosso a qual nós conhecemos aí como os meses de novembro, dezembro, né? A qual nós conhecemos pelo nosso calendário, né? E isso é muito importante. Essa festa também é conhecida como uma festa, né, que representa então essa vitória a qual o óleo de Jerusalém demorou por muito tempo ali depois de comemorada, né? E então ele ficou por 8 dias. Essa festa do Chanukah para eles é como se tivesse sido uma festa de tabernáculo tardia, né? E com isso então, o pouco óleo, segundo a tradição ali e o mito judaico, eles dizem então que esse óleo queimou por 8 dias, né? E o Chanukah,
ele começa no 25º dia, justamente do calendário gregoriano, né? E cairá justamente entre novembro a dezembro. É por isso, então, que nosso calendário gregoriano herdou a tradição do Natal em 25 de dezembro, porque o Hanukkah também é conhecido como a festa dos presentes, onde se entrega um presente, né? É algo que faz nos refletirmos muito bem sobre a posição das duas testemunhas, né? Porque quando a gente olha para o Apocalipse, vê que quando elas são vencidas, aqueles a qual elas incomodavam começam a distribuir presentes entre si. Está nos dando uma indicação que parece que as duas testemunhas irão profetizar contra o terceiro templo, né? E ao profetizar contra esse terceiro templo, né, e elas sendo vencidas ali, vai ser justamente em dias de comemoração, justamente aí de Hanukkah, né, como se fosse uma entrega de presente, né, em questão do tipo. É uma observação, só para vocês ter essa observação. Então, um ponto muito importante a entender é que Jesus Cristo está mostrando para eles que a sua desolação seria em um tempo de inverno, né? Novamente, é por isso que ele justamente falou: orei para que a vossa fuga não seja no inverno. Jesus profetizou para isso ele, em Mateus 24 e Mateus 21, né? E voltou a reprofetizar para eles justamente no inverno, numa festa de inverno, alertando eles novamente para que eles pudessem se arrepender e vim para ele para que dele pudessem ter vida, né? E vida com abundância, né? E Jesus estava mostrando para eles também aquilo que tinha acontecido na época da Babilônia. Né? Por isso ele havia dito: oreis para que a vossa fuga não seja em um inverno. Isso é como se Jesus estivesse dizendo, né? Oreis para que a vossa fuga não seja em dias de festas de dedicação, né? Ou em moedes, né, de inverno, pois será assim terrível, né? Em um banho de sangue terrível que acontecerá com vocês, né? Ou então vocês irão ficar presos, né? Vocês irão descer para comemorar a festa, mas vocês ficarão presos justamente por isso, né? Então, é, é isso então que eu deixo para vocês, que é algo muito importante vocês entenderem, que a todo momento, né, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele está mostrando, está dizendo para nós, né, oreis para que a nossa fuga não seja no inverno, nos dias de hoje, né, porque inverno representa grande tribulação, né, inverno representa ali tempos frios, de escassez de alimentos, né? Você precisa de se encobrir mais, né, para que possa vencer, né, um tempo tão pesado como esse. E por isso então Jesus, em Mateus 24, em Lucas 21, né, em João 10, em Jeremias 39, ele está nos direcionando constantemente para isso, porque aconteceu na época de Nabucodonosor, no inverno, aconteceu na época do Império Romano também, né, no inverno, e acontecerá novamente também em tempos de inverno, aonde Jerusalém, por causa da sua incredulidade, né, ela vai conseguir o seu objetivo assim de construir um terceiro templo, com certeza. E com isso, novamente, a profecia ela vai retornar para ter esse cumprimento. Porém, para que a vossa fuga não seja no inverno, né? E para a igreja, isso é muito importante vocês entenderem, para que vocês também, em uma forma espiritual, oreis para que a vossa fuga não seja no inverno, porque no inverno, né, será um momento muito difícil. Então é necessário para que nós estejamos aí já com os nossos azeites em mão, com a nossa reserva, para que a gente possa estar então, né, durante esse tempo, né, aí de angústia, preparado para podermos vencermos a grande tribulação e honrarmos o nome do Senhor, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado, né, e entendido então as conexões então dessa parte profética, né, a qual oreis que a vossa fuga não seja no inverno, e a conexão a todo momento que Jesus liga e mostra para Jerusalém, né, mostrando e conectando e finalizando justamente numa festa de dedicação, numa festa de inverno, um Hanukkah ou Chanukah, né, Festival das Luzes, né, ou a festa do presente, mostrando para eles, né, que dando ali o anúncio final para eles, mas mesmo assim ainda eles não compreenderam, né, e sofreram ali novamente com a destruição, né, cumprindo parcialmente, mas o
o outro terço profético ali, né, que aconteceria sobre eles, né? Mas, novamente, as profecias no tempo do fim, elas retornam para cumprir o seu objetivo escatológico final. Que acontecerá? Acontecerá, né? E isso nós vamos ver com o passar do tempo, para que quando acontecer, vocês possam ter a ciência, né, e possam acreditar que tudo que o Senhor Jesus Cristo falou, né, novamente acontecerá, né? Agora para um objetivo final e conclusivo. Espero que vocês tenham gostado, né? Deixe o seu like no canal, se inscreva também. É muito importante, o canal precisa de crescer, né? Então, para que assim então o estudo possa chegar a muitos também, né? Então, Deus abençoe a todos e paz de Cristo Jesus.